Bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades aqui no canal Curioso Demais, hoje falando sobre as fascinantes formigas. As formigas são um dos insetos mais antigos do mundo, com fósseis datando de cerca de 100 milhões de anos. Acredita-se que as formigas tenham evoluído de vespas sociais, que são insetos que vivem em grupos e criam seus filhotes em comum. As formigas se diferenciaram das vespas sociais por desenvolverem um sistema de castas, com diferentes indivíduos especializados em diferentes tarefas. As primeiras formigas eram relativamente pequenas e viviam em ninhos simples. No entanto, ao longo do tempo, elas se tornaram maiores e mais complexas. Hoje, existem mais de 12 mil espécies conhecidas, que variam em tamanho de alguns milímetros a vários centímetros. Elas vivem em todos os continentes, exceto na Antártida, e podem ser encontradas em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas, desertos, campos e até cidades. As formigas são criaturas muito sociais e vivem em colônias que podem ter milhares ou até milhões de indivíduos. Cada colônia é liderada por uma rainha, que é a única que pode se reproduzir. As outras são obreiras, soldados e reprodutores. As obreiras são responsáveis por cuidar dos filhotes, procurar comida, construir e manter o ninho. Os soldados são responsáveis por proteger a colônia de predadores. Os reprodutores são formigas jovens que ainda não se desenvolveram em uma casta específica. São muito importantes para o meio ambiente. Elas ajudam a polinizar plantas, controlar pragas e reciclar nutrientes. Polinizam plantas ao visitar suas flores para coletar néctar. Também ajudam a controlar pragas comendo insetos que podem prejudicar as plantas e reciclam nutrientes ao quebrar os restos de plantas e animais. Elas são conhecidas por sua força. Podem carregar objetos que pesam até 50 vezes o seu próprio peso. Isso as torna um dos animais mais fortes do mundo em relação ao seu tamanho. A força das formigas vem de seus músculos, que são muito maiores do que os músculos dos humanos em relação ao tamanho do corpo. Possuem uma estrutura corporal que as ajuda a levantar objetos pesados. Com um exoesqueleto, que é uma casca dura que protege seu corpo, ajudando também a distribuir o peso dos objetos que estão carregando. Existem algumas razões pelas quais as formigas são tão fortes. Uma razão é que elas têm uma alta proporção de massa muscular para massa corporal. Isso significa que elas têm mais músculos do que outros animais do mesmo tamanho. Outra razão é que elas têm um sistema de alavancas muito eficiente. Usam suas mandíbulas e patas para levantar objetos, e essas partes do corpo são muito fortes. Por fim, trabalham juntas para levantar objetos pesados que fosse impossível para uma única formiga. Sua força é uma adaptação que lhes permite sobreviver em seu ambiente, pois precisam ser fortes para carregar comida para suas colônias, construir ninhos e para defender-se de predadores. A força das formigas também as torna uma parte importante do ecossistema, ajudando a controlar as populações de insetos e a reciclar nutrientes. Como são conhecidas por sua inteligência, elas podem resolver problemas complexos, como construir túneis, criar ninhos e caçar. Também são muito sociais. Vivem em grandes colônias, que podem ter milhares ou até milhões de indivíduos. Trabalhando sempre juntas para criar seus ninhos, cuidar de seus filhotes e encontrar comida. Existem algumas razões pelas quais as formigas são tão inteligentes. Uma razão é que elas têm um cérebro grande para seu tamanho. Seu cérebro é cerca de 100 vezes maior que o cérebro de um inseto do mesmo tamanho. Outra razão é que elas têm um sistema nervoso complexo, com cerca de 200 mil neurônios, o que é muito mais do que outros insetos. Por fim, possuem um sistema de comunicação complexo. Usam feromônios para se comunicar umas com as outras. Os feromônios são substâncias químicas que são liberadas no ar e podem ser percebidas por outras formigas. A inteligência delas é uma adaptação que lhes permite sobreviver em seu ambiente. Precisam ser inteligentes para encontrar comida, construir ninhos e proteger-se de predadores. Com isso também as torna uma parte importante do ecossistema. Ajudam a controlar as populações de insetos e a reciclar nutrientes. Aqui estão alguns exemplos da inteligência das formigas. As formigas podem construir túneis complexos que se estendem por centenas de metros. Podem criar ninhos com várias câmaras, cada uma com uma função específica.
Caçam em grupos e coordenam seus ataques para capturar presas maiores do que elas. As formigas podem se comunicar umas com as outras usando feromônios para indicar a localização de comida, predadores ou outras formigas. Aprendem a se adaptar ao seu ambiente. Por exemplo, as formigas que vivem em climas frios podem hibernar durante o inverno. Sua inteligência é uma das coisas que as tornam tão fascinantes. São criaturas muito pequenas, mas são muito inteligentes e capazes. Desempenham um papel importante no ecossistema e são uma fonte de inspiração para os humanos. Elas são importantes para o meio ambiente de várias maneiras. Ajudam a polinizar plantas, controlar pragas e reciclar nutrientes. As formigas ajudam a polinizar plantas ao visitar suas flores para coletar néctar. Quando visita uma flor, ela pode transferir pólen de uma flor para outra, o que ajuda a planta a se reproduzir. Ajudam a controlar pragas comendo insetos que podem prejudicar as plantas. Por exemplo, as formigas podem comer lagartas, pulgões e besouros. Reciclam nutrientes ao quebrar os restos de plantas e animais. Os nutrientes que são liberados por elas são absorvidos pelas plantas, o que ajuda a manter o ecossistema saudável. São criaturas muito importantes para o meio ambiente. Elas desempenham um papel fundamental na polinização, no controle de pragas e na reciclagem de nutrientes. Sem elas, o ecossistema seria muito diferente e muitas plantas e animais não sobreviveriam. As formigas são fascinantes e existem muitas coisas que não sabemos sobre elas. Neste vídeo, exploramos apenas algumas das maiores curiosidades sobre elas. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais vídeos interessantes. Também compartilhe este vídeo com seus amigos. E até a próxima curiosidade.